Então, vamos retomar aqui a discussão, certo? Nós estamos falando, né, de isomeria ótica e nós vamos identificar nesses compostos aqui, nesse composto aqui especificamente, certo? Primeiro, são três coisas que a gente pode perguntar aqui. Esse composto apresenta isomeria ótica? Quando que ele vai apresentar isomeria ótica? Quando ele tem carbono assimétrico ou carbono quiral. Quando é que isso acontece? Quando esses ligantes são diferentes. Então, se você observar, isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso aqui todinho. Então, esse carbono aqui, assimétrico. O mesmo você vai fazer para analisar do outro lado. Tá aqui, aqui e isso aqui tudinho. Então, aqui também, carbono assimétrico. Então, se perguntar, tem isomeria ótica? Sim. Por quê? Porque existe carbono assimétrico, tem centro quiral, né, nessa molécula. Quantos centros quirais tem nessa molécula? 2. Tá certo? Então, são 2 centros quirais. Faça a previsão de acordo com a regra de Van 't Hoff, quantos isômeros oticamente ativos ou quantas antípodas óticas ou são enantiômeros existem. O que são enantiômeros? São pares de estereoisômeros que são imagem especular, mas não se sobrepõem. Então, isso daqui é imagem disso. Mas se você olhar vamos botar o exemplo, né, para você visualizar. Se você olhar isso aqui, é exatamente diferente. Um está para a direita e outro para a esquerda. Ó. Isso aqui está numa posição, esse aqui está em outra posição. Então, isso aqui seria, né, o levógero e aqui o destrógeno. O da esquerda e o da direita. O D1 e o L1 naquela molécula. Certo? Então, quantos tem? 2 elevado a n. Quem é n? É o número de centro assimétrico. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, significa dizer que se tem 4 isômeros oticamente ativos, 2 vão desviar para a direita e 2 para a esquerda. Então, os pares de enantiômeros, certo? Os pares de enantiômeros são quem? D1 e L1, D2 e L2. Ok? Agora, no caso dos isômeros oticamente inativos, é a metade. Então, se aqui é 4, aqui é 2. Se aqui é 12, aqui vai ser 6. Mas nunca vai ter 12. É só para você se situar, tá certo? Aí aqui vão ser 2. Então, os isômeros oticamente inativos a gente chama de mistura racêmica, tá certo? Mistura racêmica. Então, você simplesmente, o nome já está dizendo, mistura. Então, você vai misturar o isômero que está desviando para a direita com o isômero para a esquerda e chama de R1, que é a mistura racêmica 1. E mistura D2 com L2 e chama a mistura racêmica R2. Agora, como você faz os diastereoisômeros? Você vai partir daqui. O que é diastereoisômero? São estereoisômeros cuja molécula não são imagem especular, não são imagens sobreponíveis, idêntica. São moléculas que apresentam 2 ou mais centros quirais. Então, se só tivesse um centro quiral, a gente não falava de diastereoisômero, só fala de enantiômero. E quem são os diastereoisômeros? É tudo o que não é enantiômero. Ou seja, é tudo o que não se sobrepõe, tá certo? Nesse caso aqui, ó, é tudo o que não se sobrepõe. Então, nesse caso, você vai fazer esse esqueminha que eu já tinha botado aqui para vocês, né? E travou. Vamos desenhar de novo. Espero em Deus que não trave. Vou botar aqui D1, L1, opa, D1, D2, L1, L2. Esse e esse são as antípodas óticas, também chamadas de enantiômeros. Os diastereoisômeros são todos menos esses que nós já citamos. Então, quem seria? Vamos pegar aqui, ó, esse aqui com esse aqui com esse aqui. Tá certo? Então, D1 com D2, D1 com L2. E o outro seria quem? Você pode fazer já esse aqui, ó, D2 com L1 e esse aqui com esse aqui. Esses aqui são sempre os enantiômeros, tá certo?
Isômero oticamente ativos do tipo enantiômero, ou antípodas óticas. Esses que estão de laranja, D1, D2, D1L2, D2L1, L1 e L2, certo? São chamados de diástero isômero, ou seja, são estereoisômeros cuja molécula não se sobrepõe, não são idênticas, tá certo? São moléculas que apresentam 2 ou mais centros quirais. Essa molécula a gente pode falar de isômero meso. Você vai fazer isso aqui, ó. Divide no meio. Isso aqui é igual a isso aqui? Não. Então não pode falar de meso. Só fala de meso quando você dividir e isso aqui foi exatamente igual ao que aparecer desse outro lado. Tal como esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó, aquele esquema que eu fiz, ó. Acho que fica melhor agora para você visualizar. Olha para cá, gente. Essa aqui e essa daqui são diferentes. Agora vamos desenhar para você ver que são diferentes. Um é para a direita, outro é para a esquerda. Olha para cá. Ó. O OH aqui e está aqui. Nesse outro, trocou de posição. Então, é como se botasse um espelho aqui no meio. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. Ó. Olha aqui, tá certo? Então, você tem exatamente isso. Ele não trocou, né? OH com H, H com H, CHO com outro. Não houve uma troca aqui. Se você olhar, essa molécula é igual a essa daqui. Eu acho que esse desenho está errado, certo? Deveria estar ao contrário. Isso aqui viria para cá e esse aqui viria para cá, tá certo? Então, esse esquema desse livro foi na internet que eu peguei e está trocado, certo? Todos conseguem entender? Por esse esqueminha que está aqui, ó. D2, L2, ó. São duas coisas diferentes. Um é para a direita, outro é para a esquerda. Se você botar aqui, não acontece isso, ó. Aqui e aqui é exatamente igual aqui, ó. A mesma coisa aqui. Então, isso aqui deveria estar aqui e esse aqui deveria estar aqui. Tá certo? Agora, os diastereoisômeros, se você observar, certo? Esse composto aqui e esse composto aqui. Qual o conceito de diastereoisômero? Não são imagem especular, ou seja, não se sobrepõe. Se você botar isso aqui em cima disso aqui, é a mesma coisa? Não. O mesmo aqui, ó. Se você pegar isso aqui e botar em cima disso, é a mesma coisa? Não. O mesmo acontece se pegar esse com esse e esse com esse. Então, faça o cruz credo, ó. Esse, e os dois aqui são todos diastereoisômeros. Esse e esse são chamados de enantiômeros. Tá certo? Então, aqui tem um carbono assimétrico, aqui tem outro carbono assimétrico também. Isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. Aqui, esse é diferente. Esse aqui é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente do resto todo da molécula. Ok? E aqui tem esse erro que foi cometido aqui. Isso aqui tem que estar desse lado e esse outro desse outro lado. Olha outro exemplo. Aqui tem outra molécula, certo? Aqui tem um carbono assimétrico, aqui tem outro carbono assimétrico, chamado de A e B. Como os dois carbonos apresentam os mesmos ligantes, olha o que eu disse há pouco. Ó. Isso é exatamente igual a isso. Então, se eu dividir isso aqui no meio, isso aqui é igual a isso. Então, a gente chama isso de isômero meso, tá certo? Isômero meso. Então, vamos desmembrar isso aqui. Esse valor é medido experimentalmente, tá? Aqui colocou que está desviando para a direita, tem um ângulo positivo, e para a esquerda tem um ângulo negativo. E um para a direita, outro para a esquerda, 0 graus, que é quando o isômero é meso. Então, se você olhar aqui, nesse caso aqui, vão ter um carbono assimétrico e um carbono assimétrico. Então, tem apenas, consideramos apenas um carbono quiral. Por quê? Professor, eu estou vendo 2 carbonos, mas tem essa simetria aqui na molécula. Então, considera apenas um para você determinar a quantidade de isômeros ativos. Então, quando você for fazer a fórmula lá 2 elevado a n, você não vai botar 2 ao quadrado. Professor, mas eu estou vendo 2 agorinha. Nesse exemplo, você mostrou 2. Mas se você passar aqui a linha dividindo no meio, isso é diferente disso. Então, você tem, de fato,
dois centros assimétricos nessa molécula. Neste outro exemplo aqui, o que é que aconteceu? Isso é exatamente igual a isso. Então, não tem dois centros assimétricos, tá certo? Então, nesse caso, você vai ter 2 elevado a 1, que é 2, certo? E quanto vai ter de mistura racêmica? Só vai ser 1, que é a mistura, nesse caso, que a gente vai chamar de isômero meso. Então, a quantidade de isômero meso que um determinado composto pode originar está relacionada com a quantidade de pares de carbonos quirais que apresentam os mesmos ligantes. A cada par de carbonos quirais iguais, o composto forma um isômero meso. Tá certo? Então, não se fala em isômero meso nesse tipo de exemplo. Por quê? Ao dividir a molécula aqui, essa parte é diferente dessa. Então, aqui a gente fala em isômero oticamente ativo, considerando os dois centros assimétricos. E os que não têm atividade ótica, que são as racêmicas, exatamente a metade. Nesse exemplo aqui, você passa aqui um plano de corte nessa molécula, vê exatamente que essa parte da molécula é igual a essa daqui. Então, considera apenas um único centro quiral, embora você esteja vendo dois. Tá certo? Então, você vai ter os dois, né, para a direita e aqui os dois para a esquerda e um para a direita e outro para a esquerda com um ângulo zero. Então, se a medida aqui é 12 positivo, aqui é 12 negativo. Ninguém tem que decorar isso. O exercício fornece para você o valor desse ângulo. Ou você determina experimentalmente, né, no laboratório, esses valores. E aqui o tipo de isômero vai ser a mistura racêmica, quando você combina o destógeno com o levógeno. E gera um meso, porque aqui tem simetria, né, nessa molécula. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Professor, dá para ir, né? Agora tem algumas dúvidas aí. Então, pergunte. Sobre essa questão do racêmico. Racêmico? A parte do tipo de... O racêmico sempre vai ser a combinação do isômero que vai desviar para a direita com o que vai para a esquerda, mas não tem atividade ótica. Certo? Então, todas as vezes que você tiver isômero oticamente ativos, certo? É 2 elevado a n. E os inativos a gente chama de mistura racêmica. Você vai combinar o que está desviando para a direita com o que está desviando para a esquerda, mas nesse caso eles não vão ter atividade ótica, tá certo? Então você combina o D com o L. Esse aqui está desviando para a direita, esse aqui está desviando para a esquerda. Eu só falo em racêmico quando eu misturo os dois. Quando eu olho esse aqui sozinho, eu estou olhando esse que tem atividade ótica para a direita e esse que tem atividade ótica para a esquerda. São isômeros oticamente ativos, tá certo? Agora, quando eu misturo os dois, eu tenho uma mistura racêmica, tá certo? Ou isômero oticamente inativo. Neste caso, o racêmico a gente vai trazer aqui a nomenclatura meso por conta dessa simetria que tem da molécula. Nesse outro exemplo aqui, está bem claro. Tem dois centros assimétricos. Então, quantos que vão ter atividade ótica? 2 elevado a n, que é 2 ao quadrado, porque são dois centros assimétricos. 2 vezes 2, 4. Então, quantos não têm atividade ótica? Não precisa nem fazer isso aqui. É a metade. Tá certo? Então, nesse caso aqui, vai ter, se são 4, 2 vão desviar para a direita e 2 vão desviar para a esquerda. Então, você vai ter D1 e L1, D2 e L2. Para fazer daqui a mistura racêmica, você tem que misturar, o nome já está dizendo, mistura. Então, se você combinar D1 com L1, vai ter a primeira mistura racêmica. Isso não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É uma mistura que não tem atividade ótica. E a mesma coisa acontece se você combinar D2 com L2. Professor, eu poderia combinar D1 com L2? Não, aí já é outra coisa. Certo? Aqui a gente já parte para a nomenclatura de diástero isômero. Tá certo? E aí, nesse exemplo aqui, ó, tem 2 carbonos assimétricos. Então, seria 2 ao quadrado, 4. Só que tem um detalhe. Essa molécula, quando você divide no meio, essa parte é igual a essa parte aqui. Então, significa dizer que só vai ter um único centro quiral. Se só tem um único centro quiral, a gente não vai falar de diástero isômero. A gente vai falar, nesse caso aqui, por essa semelhança da estrutura, vamos falar de isômero meso. Tá certo? E neste caso, vamos falar da mistura racêmica também. Por quê?
2 elevado a 1 é 2. Então, é como se um desvia para a direita e o outro desvia para a esquerda. Desses dois, quando você misturar os dois, você vai ter uma mistura racêmica. E essa mistura racêmica vai se chamar de isômero meso por conta dessa semelhança, né? Dessa similaridade que tem no composto. Essa parte aqui é exatamente igual a essa outra parte. Melhorou mais? Oi? Sim, professor. Então aqui, ó, olha mais dois exemplos. Olha para cá, você vai ter aqui um dos enantiômeros da asparagina, aquele exemplo que a gente já mostrou lá atrás. Essa fórmula aqui, a asparagina, e essa outra aqui é o ácido málico. Então, se você olhar para este carbono aqui, ó, ele tem um centro quiral. Por quê? Hidrogênio é diferente de OH, é diferente disso tudo e é diferente disso tudo aqui. Então, tem esse centro quiral aqui. Esse outro exemplo aqui, ó, mesma coisa aqui, ó. Tem um carbono aqui, ó. Essa parte é diferente dessa, que é diferente de H, que é diferente de NH2. Então, quantos centros quirais eu tenho nessas duas moléculas? Um cada um. Então, se eu perguntar quantos isômeros oticamente ativos eu tenho nesta molécula aqui de cima? 2 elevado a 1, 2. Então, vai ter um para a direita e um para a esquerda. D1 e L1. E a racêmica? D1 mais L1, que é igual ao R1. Então, aqui você vai ter D1 e L1 como sendo o isômero oticamente ativo. Tá certo? E os racêmicos, que é a mistura que não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, é só você combinar os dois. D1 mais L1, D1 mais L1, que é igual a R1, que é a primeira mistura racêmica. Se você dividir essa molécula no meio, isso aqui é igual a isso? Não, não tem semelhança nenhuma. Então, não se fala aqui em isômero meso. Então, isômero oticamente ativo, você faz 2 elevado a n. Só tem um centro assimétrico, então 2 elevado a 1 é 2. Desses dois, quantos tem atividade ótica, né? Desses dois aqui, como é que você representa? Um para a direita e um para a esquerda. Isômero oticamente inativo. Ora, se aqui são 2, aqui é a metade. Só basta combinar D1 mais L1, que é igual ao R1. Que é exatamente isso aqui, ó. Certo? Então, você tem exatamente isso aqui. Só que aqui tinham 2. Aqui, lá só vai ter 1. Só vai ter esse aqui, ó. Então, aqui seria 2. Aqui seria 1. Certo? Aqui seria D1 e L1. E aqui D1 mais L1, que é a primeira mistura. Não se fala em diastereoisômero, por quê? Porque tem que ter 2 ou mais centros quirais. E nesta molécula aqui, só tem um, que é esse aqui. O mesmo acontece aqui. Tá certo? Então, representa dessa forma. Aqui é a asparagina, certo? Aqui é a flor, né, da questão lá do LSD. E aqui é o ácido málico presente, né, na maçã. Tá certo? Então, aí tem esses dois exemplos aqui que você pode imaginar. Ainda tem esse aqui, ó. Um exemplo qualquer. Você tem A, que é diferente de Y, que é diferente de B, que é diferente de X. Quando você coloca no espelho, você tem exatamente essa troca, ó. Perceba que o X, ó, rodou desse jeito, você trocou de posição, o X com Y. Certo? Deixou o A com o B. Que é o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Aqui, certo? É como se estivesse fazendo exatamente isso aqui. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem, Olha outro professor. exemplo aqui, ó. O exercício físico muito intenso em um curto espaço de tempo pode provocar a formação e o acúmulo de um isômero óptico, que é o ácido lático, nos músculos. Isso aqui é só para contextualizar. Então, quando a gente sente dor nos músculos, né, é acúmulo de ácido lático. Quando a gente faz atividade física, né, que acorda no outro dia todo quebrado, todo engembrado, significa dizer que você acumulou, desenvolveu ácido lático no organismo, por isso
a dor. E isso é o quê? É um exemplo de isômero óptico. Porque na estrutura do ácido lático, se você procurar depois, você vai ver exatamente a presença de um centro quiral, tá certo? Tem um centro assimétrico nessa molécula. Outro exemplo, alguém perguntou alguma coisa? É o cheiro do limão, né, da laranja. Nesse caso aqui você tem o S-limoneno, que está desviando para a esquerda, e o R-limoneno, que está desviando para a direita. Aqui é o cheiro de laranja, aqui tem cheiro de limão. A estrutura é praticamente a mesma. Olha aqui onde está a mudança. Tá vendo? Um está desse lado, outro está desse outro aqui. Então, ao inventar maneiras seletivas de sintetizar compostos químicos, eliminando a versão quiral indesejada, né? Esses cientistas aqui permitiram a produção do L-Dopa, que é um medicamento usado para tratar mal de Parkinson, e o beta-bloqueadores, drogas usadas contra problemas cardíacos, antibióticos, adoçantes e flavorizantes artificiais e inseticida. Então, isso aqui são isômeros ópticos que têm aplicação, certo? Nesse tipo de substâncias aqui, tá certo? Então, é comum você investigar a presença de centro quiral nesse tipo de molécula. O que é que eu quero chamar a atenção com essa imagem? É que você tem que observar a estrutura e buscar o centro assimétrico, né? o centro quiral presente nessas moléculas. Nesse caso é aqui, ó. Aqui tem esse grupo, tem esse outro todo, tem essa outra parte aqui do lado que você está identificando. O mesmo você vai observar, né, nessa outra estrutura. Tranquilo? Mais um exemplo. O número de isômeros oticamente ativos que o composto a seguir representa. Então, está aqui o composto. O que é que ele quer? É como se ele estivesse perguntando, esse composto tem isomeria ótica? Para ter isomeria ótica, você vai buscar o quê? O centro quiral, o centro assimétrico. Então, vamos buscar. Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Porque esse grupo é diferente do hidrogênio, que está aparecendo aqui, escondidinho, né? Tem um hidrogênio. Isso e essa outra parte toda. Aqui não tem, mas aqui tem, ó. Tem essa outra parte, tem um hidrogênio, tem isso tudo e tem isso tudo aqui. Então, tem dois centros assimétricos. Aí você aplica, né, a regra de Van 't Hoff para determinar o número de isômero oticamente ativo. Qual é a fórmula? 2 elevado a n. Se são 2 carbono, 2 ao quadrado, 4. Então, você facilmente identifica aqui 4 isômero oticamente ativo. Se eu perguntasse quais são os isômeros oticamente inativos, quantos são? Se os isômeros ativos que desvia a luz para a direita ou para a esquerda são 4, o que não desvia para canto nenhum, que são misturas racêmicas, seria quanto? 2, seria a metade. Tá certo? Então, leiam. Isômero oticamente ativo. 2 elevado a n, 2 elevado a 2, porque são dois centros assimétricos. 2 a 2, 4. Se a pergunta dissesse quantos são que não têm atividade óptica, mistura racêmica, aí seria a metade de 4, que seriam 2. Tá certo? Tem diastereoisômero nessa molécula? Tem, por quê? Tem 2 centros quirais. Então, tem diastereoisômeros. Então, quantos você vão ter de diastereoisômero? É só você lembrar dessa combinação aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Exatamente a quantidade que está determinada lá. Então, se perguntasse a possibilidade de compostos chamados diastereoisômeros, seriam 4 também. É de acordo com o número de centro assimétrico. Só tenha cuidado. Quando, por exemplo, se essa molécula, esse pedaço aqui, fosse igual a esse, aí quanto seria oticamente ativo? Eu teria, olha só, se esse pedaço aqui fosse exatamente igual a esse, quantos centro assimétrico eu teria? Teria 2? Seriam 2? Olha a pergunta. É exatamente essa pergunta aqui, ó. Exatamente, ó. Isso é exatamente igual a isso. Eu estou perguntando lá exatamente isso. Se isso aqui fosse exatamente igual a esse,
Você ia continuar tendo 2 centros assimétricos? Não, você ia ter só um, porque ia aparecer o isômero meso no meio do caminho. Se isso fosse igual a isso aqui. Embora estivesse enxergando 2 centros, mas só ia contar um. Então, aqui passaria até 2. Tá certo? E as misturas racêmicas, que ia chamar de meso, ia ser só um. Certo? Outro exemplo. Qual dos compostos listados a seguir apresenta isomeria geométrica? Gente, tá aqui o composto desenhado para cá. Tinha que desenhar todas essas estruturas. Então, se você colocar aqui But2 eno nitrilo, se você faz o desenho dessa estrutura aqui, você vai ter CH3, certo? But são 4 carbonos, né? Então, vai ter 1, 2, 3, 4. No 2 tem um En. Então, nesse 1, 2 aqui vai ter uma dupla ligação. Tá ruim de visualizar, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Vamos desenhar ele assim para ver se melhora, né? 2, 3, 4. Vamos botar os 4 carbonos. Um aqui vai ser o CN, certo? O outro aqui é o outro carbono, aqui tem uma dupla e aqui tem um, exatamente como está aqui, ó. Nitrilo, But2, então está aqui no carbono 2, tem uma dupla ligação, e agora você vai colocar o restante. Então, aqui vai ter um hidrogênio, aqui vai ter outro hidrogênio, e aqui vai ter os 3 hidrogênios, que é para poder fechar aqui. Então, isso que está desenhado aqui é exatamente isso aqui, certo? Se ficar melhor para vocês visualizarem. Então, você vai ter aqui, ó, olha a dupla ligação, isomeria geométrica, tem que ter o carbono com a dupla e isso diferente disso, isso diferente disso. É exatamente o que está lá. Agora, vamos ver esse pente 2-ino, tá certo? Se você pede para representar o cis e o trans, quando bota os dois do mesmo lado, é o cis. Se você botasse esse aqui para cima e deixasse esse aqui para baixo, era o trans. Tá certo? Vamos desenhar isso aqui. Pente 2-ino. Lembra lá das outras aulas. Pente são quantos carbonos? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. No 2, tem uma tripla ligação. Ora, isomeria geométrica pode ter tripla ligação? Já elimina, gente, ó. In, então tá fora. Já cai fora isso aqui, porque in é tripla ligação. Então, já descarta isso aqui. Não vou nem desenhar. Tá certo? Então, esse aqui, ó, hexano. Só tem ligação simples. Se só tem ligação simples, eu posso considerar também? Também não. Então, já descarta esse aqui também. Para ter isomeria geométrica, tem que ter, obrigatoriamente, se a cadeia for aberta, a dupla ligação. E esses ligantes aqui tem que ser diferentes, certo? Então, onde tem dupla ligação é onde aparece N na nomenclatura. Ó. Então, pode ter aqui e pode ter aqui. Esse aqui descarta porque tem tripla ligação e esse aqui tem antes, só tem ligação simples. Então, descarta. Então, no de cima, que já representamos aqui, nós vimos exatamente, ó. Esse aqui é diferente desse, esse é diferente desse e aqui tem uma dupla ligação. Então, é essa. Agora, por que não é a letra D? Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar salvo, né? Por que não é a letra D? But são 4. Então, 1, 2, 3, 4. No carbono 1 tem uma dupla ligação. Quem pode me dizer por que nem olha mais para o resto? Aqui tem hidrogênio, aqui tem o resto da cadeia. O que vai aparecer aqui do lado que vai melar tudo? O que vai aparecer aqui? Para completar a tetravalência do carbono, você bota o que aqui? 2 hidrogênios, professor. 2 hidrogênios. Então, 2 hidrogênios são iguais. Então, não pode ter isomeria geométrica quando eles são iguais.
Então, já está descartado por isso. Ciclo hepteno. Ora, por que está descartado isso aqui? Porque quando tem ciclo, vamos voltar lá para a teoria. Cadê isomeria geométrica? Eita, a gente vai andar um bocado. Mas tem nada não, pelo menos vocês ficam claros. No ciclo, não aparece dupla ligação, tá vendo? Então, sempre que o composto for ciclo, pode ter isomeria geométrica, mas não pode aparecer a dupla ligação no ciclo. E lá já está bem claro, tá, gente? Está dizendo lá que tem um ciclo. Então, já de cara, você já elimina, tá certo? Tem dupla ligação, professor? Tem, mas tem ciclo. É uma cadeia fechada. Então, se for cadeia fechada, para ter isomeria geométrica, não pode ter dupla ligação dentro do ciclo. Então, já elimina por conta disso. Tá certo? Então, olha que macetes bacana. Aparece tripla ligação, já descarta. Aparece ligação simples, já descarta. Aparece compostos iguais, né, no mesmo carbono da dupla, já descarta. E aparece ciclo. Se aqui tivesse ciclo e aqui não tivesse a dupla, aí poderia, tá certo? Poderia ter, mas não é o que está acontecendo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, aqui foi para vocês revisarem a parte de isomeria geométrica. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora, olha outro exemplo. Dadas as estruturas a seguir, qual delas apresenta isomeria geométrica do tipo EZ? Gente, EZ é sinônimo de cis e trans, que é sinônimo de isomeria geométrica. Vamos ver se a gente consegue fazer, né, esse exercício olhando, né, para a nomenclatura. Olha, aqui apareceu AN. Já está fora, né? Já está fora. Aqui aparece buteno-dial. Buteno, aqui tem um E. Agora, por que essa daqui não pode ser? A dupla ligação está aparecendo aonde, nesse caso aqui? Buteno, não disse em canto nenhum. Quando não disse em canto nenhum, ele está em qual carbono? Hein, gente? Vamos desenhar, né, a estrutura. Deixa eu botar isso aqui para cá, depois eu venho. Vamos desenhar essa estrutura. Ó. Butenodial. Então, você vai ter lá 1, 2, 3, 4. Dial quer dizer aldeído. Então, aqui você vai ter dupla OH. E nessa outra ponta de cá, você vai ter dupla OH. 2,3 de metil. Então, tanto faz se eu começar daqui, 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 certo? Aqui vai ter uma dupla. Primeiro que isso aqui já tem um erro, né? Tem um erro grande. Quem poderia me dizer qual é o erro? Porque se eu botar uma dupla ligação, como ele está dizendo aqui, ó, buteno... Ele fica com 5 ligações. Pois é, então já descarta também. Isso aqui está infringindo a tetravalência do carbono. Então, é absurdo isso aqui, tá certo? Então, já nem perca tempo. 1,2 de metil ciclobutano. Já eliminamos, né? Porque tem AN aqui. Então, AN, a gente não fala de isomeria geométrica em AN. Fala em dupla. Para cadeias abertas. E AN, só que nesse caso aqui... Eita, mas aqui não. Aqui tem um ciclobutano. Vamos desenhar a estrutura para ver se... onde é que a gente infringiu. Possivelmente vai ser isso aqui, ó. 1,2 de metil. É o mesmo radical que vai estar no carbono lá. Tá certo? Vai estar o mesmo radical. Então, ciclobutano. Então, é isso aqui. Vamos desenhar assim. Certo? Então, aqui, um metil para um lado e outro metil para o outro. Se você olhar, isso aqui, se você olha para um lado e olha para o outro, é aquele do anel. Lembra do anel que a gente mostrou? É a mesma coisa. Ó. O que tem para esse lado é a mesma coisa de você olhar para esse outro lado. Então, não tem condição disso aqui representar, né, do tipo EZ, como ele está dizendo. Agora, por que não tem EZ? Porque isso aqui, ó, é exatamente igual a esse. Tá certo? Então, não pode falar em E e Z. Professor, eu não consigo me lembrar quando é E e Z. Deixa eu botar o slide lá para a gente ver. Porque existe uma coisa. Ele pode ser cis e trans.
Mas a gente usa a nomenclatura E e Z. Deixa eu ver se eu não andei demais. Aqui. A gente usa a nomenclatura E e Z quando os ligantes são diferentes. Certo? Olha para cá, ó. Aqui. Pronto, vou mostrar aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso. Veja, são todos diferentes. Aqueles outros exemplos, a gente está mostrando, ó, tem pelo menos um igual, ó. Tá vendo? Conseguem perceber? Então, quando tem pelo menos um igual, a gente chama de cis e trans. Para diferenciar que os ligantes são todos diferentes, aí cis e trans troca para o Z e E. Tá certo? Mas é como se eu estivesse trabalhando com cis e trans. Então, Z e E é só para mostrar que são diferentes. Ó. Esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. E aí a gente olha como os maiores, cloro e CH3. A gente vai olhar o número atômico deles. Tá certo? Então, os números atômicos maiores estão do mesmo lado aqui. Então, o isômero Z é aquele que apresenta 2 ligantes de cada carbono da dupla com os maiores números atômicos da tabela periódica. Então, o hidrogênio, o número atômico é um, bromo é outro. Aqui você tem cloro e CH3. Tá certo? Nesse caso aqui, os números atômicos, certo, são diferentes. Então, por isso que você representa aqui, ó. Cloro é 17, carbono é 6, Z é 1 e bromo é 35. Nesse jeito aqui, ó, se você representa desse jeito aqui, os iguais, ó, os que têm número maior, se eu passar aqui dividindo o plano, vão estar do mesmo lado. Então, aqui é o Z, tá certo? E aqui é como se fosse o cis. E esse outro contrário, trocando, é o E. Naquele exemplo é exatamente isso. Vou até levar isso aqui para lá, para que vocês visualizem melhor comigo. Foi aqui, né? Vou botar ele aqui, para não ficar perdido. Então, olha para cá. Ó. Aqui a gente pode usar o conceito de cis e trans, mas não pode usar Z e E, tá certo? A gente não pode, nesse caso aqui. Já nesse outro exemplo, que é esse que está aqui, ó, olha para cá. Ó. Você tem exatamente o que foi dito. Ó. Aqui, aqui, aqui tem hidrogênio e aqui tem o CH3. Certo? E aí, o que você vai observar? Os ligantes do carbono da dupla não são os mesmos. Em um deles temos o ligante hidrogênio, no outro tem metil e no outro tem metil e propil. Tá certo? Então, nesse caso aqui, são totalmente diferentes. Então, do tipo E e Z, porque aqui a gente usa aquela nomenclatura. Embora esses aqui sejam iguais, mas esses aqui são diferentes. O que conta é o número atômico. Tá certo? Esse but2-eno e o X3-eno, você pode até falar na linguagem, mas na linguagem de cis e trans. Certo? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. No 2 tem uma dupla. Certo? Então, aqui você vai ter H, 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 CH3 e H3C. Certo? Então, isso aqui, você pode falar em isomeria geométrica, mas não desse tipo. Por quê? Porque isso é igual a isso e isso é igual a isso. Tem que ter, pelo menos, gente, uma diferença. Ou todos diferentes, ou pelo menos 2, como está aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no X3N. Vai ter geométrica, certo? Mas do tipo cis-trans, porque vão aparecer compostos iguais. E e Z, quando aparece pelo menos um diferente. Ok? Que é o único canto que tem é esse aqui. Esse aqui de cima, tá certo? Tem um ciclo e tem ligação simples. Então, pode falar, mas não em E e Z. Porque vai aparecer 2 metis iguais aqui. E hidrogênio e hidrogênio. Então, é como se fosse esse aqui com a cadeia aberta. Ok?
Esse aqui depois eu coloco para que vocês possam fazer, mas vocês já podem observar facilmente. Ó. O nome orgânico 2-cloro, 3-metil, pente 2-eno, está representado por essas estruturas aqui. Quem será que é ela? É dada a uma substância química que pertence à classe funcional dos haletos orgânicos. Haleto porque tem cloro, tá? Que é um halogênio. Sabe-se também que essa substância apresenta isomeria geométrica do tipo EZ. Então, se ele está dizendo EZ, é porque naquela estrutura lá vai aparecer grupos diferentes. Tá certo? Se fosse cis-trans, os ligantes eram diferentes aqui, mas iam ser iguais, só estava mudando os lados. Então, nesse caso aqui, se você observar, é Z. Aqui não vai acontecer. Ó. Primeiro que esse aqui já é igual a esse. Então, já está fora. Não pode ser igual. Esse aqui, mesma coisa. Ó, só rodei a molécula. Então, está fora também por conta disso. Esse caso aqui, é a letra C. Você tem um hidrogênio. Se você botar um hidrogênio aqui, isso aqui já está errado, né? Essa estrutura é que nem a anterior. Botar uma dupla aqui significa dizer que se você botar um hidrogênio aqui, não vai. Por que não tem como botar um hidrogênio? Porque senão vai estourar a quantidade de ligantes. Certo? Então está fora isso aqui também. A letra D, se você olhar, olha o que acontece. Ó. Isso é diferente disso, embora sejam iguais, mas tem ó, 2 diferentes aqui. Então, é Z. Tá certo? Então, do tipo é Z. Então, passa o plano separando aqui. Você vai ter exatamente o cloro no plano inferior e esse grupo aqui no plano superior. Não importa se esses aqui são iguais. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que se aqui fosse um cloro e aqui fosse outro cloro, aí não é Z, é IZ. Seria cis e trans. Porque os ligantes seriam todos iguais. Aqui é diferente, mas nas posições contrárias seriam iguais. Deu para entender, gente? Quando é cis e quando é trans. Aqui for cloro e aqui fosse cloro. Aqui metil e aqui metil. São diferentes, tem a dupla entre os carbonos, tem isomeria geométrica. Cis-trans ou é IZ? Só é cis-trans quando isso aqui é igual a isso, ou isso e isso igual a isso aqui. Ou isso igual a isso e isso igual a isso. Tanto faz, certo? Ou o cloro está aqui, ou o cloro está aqui, ou o metil está aqui, o metil está aqui. Ou cloro está aqui, metil aqui. Aí fala cis-trans. Mas quando aparece, mesmo isso aqui sendo igual, mas tem diferença aqui, aí a gente chama isso de E e Z. Mas é isomeria geométrica. Por quê? Porque tem a dupla, isso é diferente e isso é diferente. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilo, gente? Deixa eu ver se tem mais algum de isomeria geométrica. Esse aqui eu deixo para... Vou deixar ele aqui para vocês observarem. Certo? Vou deixar um tempinho parado. Vocês vão dar pausa no vídeo e vão depois observar e entender por que é esse e não esse. Fica a dica. Observa a nomenclatura, a posição da dupla ligação. Agora vamos botar um exemplo de isomeria ótica. A anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o sistema nervoso central. É usado no tratamento de pacientes que sofrem de depressão e também em regimes de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas utilizam a anfetamina sem orientação médica, com o objetivo de obter a sensação de euforia por ela provocada. A fórmula estrutural da anfetamina é representada abaixo, exemplificando um caso de isomeria. Então está aqui a fórmula. Qual é o tipo de isomeria? Pode ser geométrica. A gente nem falou de função. Primeiro que para ser função tinha que ter duas estruturas diferentes para mudar a função. A gente nem falou nisso aqui. Cadeia, tinha que mudar a cadeia. Uma cadeia tinha que estar aberta ou fechada, ou normal ou ramificada. Também não falamos disso. Nem compensação, também falamos nesse tipo aqui. Então só falamos de geometria, geométrica e ótica. Geométrica, entre os carbonos tem que ter dupla ligação. Embora tenha dupla ligação aqui, mas não tem carbono diferente. Se você observar aqui, isso aqui não tem 4 ligantes diferentes. Então, não tem como ter isomeria geométrica. Então, só sobrou
isomeria ótica e você comprova olhando para a estrutura. Ó. Hidrogênio, metil, NH2 e isso aqui tudinho. Ó. Essas 4 partes, né, essas 4 partes aqui, o hidrogênio, isso e isso, estão ligados nesse carbono. Então, tem isomeria ótica porque tem um centro assimétrico nesta molécula. Vamos só fazer mais um exemplo, tá? E a gente para por aqui. Olha, dos seguintes ácidos orgânicos, 1, 2, 3 e 4, apresenta isomeria ótica somente. Então, para ter isomeria ótica, tem que ter o que, gente? Carbono assimétrico. Então, vamos olhar para as estruturas 1, 2, 3 e 4. Aqui, certo? Pode ter isomeria ótica? Pode, né? Mas não tem. Por quê? Porque isso é igual a isso. Então, tá fora. Isso é diferente disso, mas esse aqui são iguais. Então, tá fora. Olha o 2. Tá aqui, certo? Esse aqui é mais para cá, tá? É porque na hora de copiar andou. Essa ligação é aqui. Isso aqui tudinho é ligado aqui. Isso aqui tudinho é ligado aqui. Andou. Então, tem OH, hidrogênio, COH e isso aqui tudinho. Então, todo mundo diferente está aqui, número 2. Esse aqui não tem como, ó, 2 hidrogênios iguais aqui. Aqui também a mesma coisa, ó. Não tem como. Então, sobrou aí o número 2, como tem isomeria ótica. Se eu perguntasse, quantos centros assimétricos tem nesta molécula? 1. Quantos isômeros oticamente ativos tem nessa molécula? 2 elevado a N, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, você teria 1 para a direita e 1 para a esquerda. Quantas misturas racêmicas? Se aqui é 2, isômero oticamente inativo seria a metade de 2, que é 1. Então, aqui você teria D1 e L1, e aqui você teria a soma de D1 mais L1, que é o R1, a primeira mistura racêmica. Podemos falar aqui de isômero meso? Não. Por quê? Porque isso aqui não é igual a isso aqui. E nem tem essas coisas de meso e de asteroisômero. A gente só fala quando tem 2 centros assimétricos para cima. Ok? Tudo bem, gente? Facinho, né? Olha mais outros 2 exemplos aqui. Ó. O número de carbono assimétrico e o número de isômero oticamente ativo. Ó, ele quer o número de carbono assimétrico e quantos isômeros oticamente ativo tem. Então, olha para a molécula, você vai identificar que só tem aqui, ó. Só aqui. Porque isso é diferente disso, que é diferente do hidrogênio que está aqui, que é diferente disso aqui tudinho. Então, tem um centro assimétrico que está aqui nesse carbono. Se tem um centro assimétrico, segundo a regra de Van't Hoff, isômero oticamente ativo é 2 elevado a N, que é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, ele quer o número de carbono assimétrico, né, ou de centro, centro assimétrico, e quantos tem atividade ótica. Então, é 1 e 2. Tá certo? Se eu perguntasse quantos centros assimétricos tem e quantos não tem atividade ótica. Ora, se só tem um carbono assimétrico, você fez essa conta aqui, que são os que têm atividade ótica, deu 2, os que não têm seria 1. Então, seria 1 em 1. Certo? Olha outro exemplo. A epinefrina, também chamada de adrenalina, é uma substância secretada pelo organismo em momentos de tensão, aumentando a pressão sanguínea e a contração cardíaca. Qual o número de isômero oticamente ativo? Então, ele quer saber isso aqui, ó. Aplicar essa fórmula. Mas, para isso, eu tenho que saber o N. Quem é N? O número de isômero oticamente ativo. Se você olhar a molécula inteira, só vai ter aqui, ó. Então, se só tem aqui um único centro assimétrico, então será 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, isômero oticamente ativo são iguais a 2. Pergunta, gente, até aqui? Não. Então, nós vamos encerrar esta aula por aqui. E para mim foi um prazer enorme conversar com vocês sobre isomeria ótica. Depois eu coloco as aulas lá, porque vão ficar, acho que 2 ou 3 que travou, né? Então, vou botar todas lá. Tá certo? Muito obrigado pela presença.